Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto, eu sou maquiadora e mãe e eu vim gravar um vídeo muito especial que é relacionado a um ano do Isaac, que ele vai fazer dia 10. Hoje é dia 8, então depois de amanhã ele faz um aninho, o ano mais rápido da minha vida, o ano mais louco, mais transformador, mais incrível da minha vida. E esse vídeo talvez não vai fazer diferença na sua vida, mas tudo que eu gravo aqui no YouTube não é só para mostrar para outras pessoas, né? E tem vários vídeos, principalmente vlogs, que eu gravo pensando em registrar um momento para eu assistir daqui a uns anos. E esse vídeo, talvez daqui a alguns anos eu assista e eu fique pensando, né? E relembrando tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi nesse ano. E, gente, ele já vai fazer um ano, meu Deus do céu. Ai, tô engolindo seco aqui. Mas eu vou compartilhar um pouquinho sobre o que eu aprendi nesse primeiro ano do Isaac. O ano mais louco da minha vida, mais incrível, mais emocionante, mais incrível, enfim. Vou começar pelo meu lado mais vulnerável. Vou começar expondo aí algumas questões pessoais. E o que eu aprendi, uma coisa que eu falo bastante quando eu converso sobre a maternidade, é que eu não sabia que eu era tão egoísta. Eu nunca me achei uma pessoa egoísta. Eu sempre gostei muito de compartilhar as coisas, sempre gostei de estar com pessoas, fazer as coisas para essas pessoas. Mas quando chegou o Isaac e eu estava com ele, e pensava que eu poderia estar dormindo, que eu poderia estar comendo, eu vi o quanto eu sou egoísta. Hoje já tô melhor nessa questão, mas não 100%. Acho que a gente sempre tem algo a melhorar na vida, né? Mas a gente dá de cara com esse lado, sabe? Egoísta que a gente é. Eu, no meu caso, né? Talvez algumas pessoas não se identifiquem, mas pra mim eu ficava pensando assim, poxa, mas eu podia estar dormindo, poxa, mas eu podia estar fazendo isso, poxa, mas eu não posso assistir mais uma série da Netflix, poxa, mas eu não posso sair mais o horário que eu quero, eu não posso fazer tal coisa, sabe? E depois eu ficava pensando assim, meu Deus, mas como eu sou egoísta, não é sobre mim isso aqui, sabe? E nunca vai ser. E se a gente tá fazendo as coisas pensando em nós, no nosso próprio benefício, eu como cristã tenho essa visão assim, que se eu faço as coisas pensando em mim mesma, tem alguma coisa errada, sabe? E a vida cristã ela tem que ser sobre doação. Esse vídeo não é um vídeo evangelístico nem nada, mas é sobre os meus princípios, sobre o que eu aprendi na vida. E a vida cristã, ela não é sobre nós, é sobre a gente ajudar outras pessoas, é sobre a gente renunciar às coisas por amor a Cristo. E eu via muito isso, sabe, escancarado na minha frente, o quanto eu não era essa pessoa, sabe, que eu buscava e achava que eu era antes de virar mãe. E eu vi o quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou centrada nas coisas que eu quero. Lógico, né, o nosso lado ser humano, o nosso lado carne e osso, sempre vai tender para isso, né, pra gente querer pro nosso próprio benefício e pronto, acabou. Mas depois que eu ganhei o Isaac, eu vi assim, cara, tá errado isso, sabe? Tá errado esse sentimento meu de eu querer as coisas. E outra, né, não é uma doação por uma pessoa desconhecida, é pelo meu filho. E isso me fazia refletir ainda mais sobre o egoísmo. Talvez você não entenda nada do que eu tô falando, mas enfim. Essa questão do egoísmo me pegou muito assim e foi muito transformador esse ano, sabe? Porque eu vi o quanto eu precisava melhorar e de fato melhorei muito nessa questão, mas é muito difícil você lidar assim com esse lado que você não sabia que você tinha, sabe? Você vê outra pessoa assim, é muito doido. Mas eu aprendi muito sobre egoísmo
Eu achava que eu não era egoísta e eu vi muito egoísmo em mim. E é algo que todos os dias, assim, eu tenho que lutar contra o egoísmo. Outra coisa que eu aprendi é que quando eu não era mãe, e eu sempre morei em apartamento, né? E quando eu passava, assim, em frente a algum apartamento e tinha uma criança chorando, eu sempre ficava julgando, ai, será que essa criança tá sendo maltratada? Ai, será que eu chamo o conselho tutelar, sabe? Passava várias coisas na minha cabeça, assim. E eu aprendi muito com isso. Porque às vezes o Isaac tava chorando sem motivo nenhum, e ele chorava, e eu não sabia o que fazer, e ele não parava de chorar, e eu, meu Deus, hoje, eu pensava assim, hoje vão chamar o conselho tutelar, hoje vai chamar. Nossa, eu lembro que teve um dia que tocou o interfone, eu falei, cara, certeza que é o conselho tutelar. E eu aprendi a não julgar outras mães, porque também nessa questão de choro, né, mas em várias outras questões, né, a atitude da mãe, a gente às vezes vê uma mulher tomando algumas atitudes e a gente não entende, mas é porque a gente não sabe pelo que ela passou. E eu falo que eu nunca mais julgo uma mãe, porque ninguém sabe o que ela tá passando, ninguém conhece a realidade dessa mãe. Às vezes é uma mãe que não teve nenhum apoio ali, nenhuma rede de apoio com o seu bebê, que não tem com quem contar. E às vezes essa pessoa tá emocionalmente acabada, ela tá sem paciência e a gente não pode julgar as atitudes dessa mãe. Lógico, né, que tem atitudes aí que tem que ser consideradas e ajudas profissionais, enfim. Mas vocês entendem que eu tô falando que eu já julguei muita mãe, assim, vendo a mãe lidar com a criança de uma forma e eu achar um absurdo, e hoje eu vejo que, cara, eu não sei o que ela tava passando, não sei o que essa criança já fez ao longo do dia e é complicado, cara. A gente jamais pode julgar uma mãe porque a gente não conhece a realidade dela. A gente não sabe o que tá passando na cabeça dela. E outra coisa que eu aprendi que é bem óbvia, e eu sempre estou aprendendo sobre isso, eu era um pouco controladora, assim, sabe? E controlar tempo, tudo muito metódico, os horários, sabe o que eu tenho que fazer, era tudo milimetricamente programado, digamos assim. E depois que chega uma criança, você não consegue mais programar nada, porque você programa uma saída de casa, ela faz cocô bem na hora de você sair, ela gorfa na sua roupa, você programa a sua roupa, você tem que trocar de roupa, você programa que a sua criança vai dormir, que você vai poder descansar e ela não dorme, você programa que você vai conseguir almoçar uma refeição nutritiva e você só consegue comer um pão, talvez, e várias outras coisas. A gente não consegue controlar tudo e ainda bem, né, que a gente não consegue controlar tudo. Mas eu aprendi muito sobre isso, assim, que, nossa, gente, eu era tão ansiosa, assim, pra sair de casa, não podia dar nada errado, quando dava alguma coisa errada eu surtava, assim. Nossa, hoje eu já tô bem melhor nessa parte. E principalmente com o horário, nossa, como eu era chata com o horário. E não é uma coisa ruim, mas era demais, assim, sabe? Ai, espero que meu marido não assista esse vídeo, porque ele vai rir da minha cara. Mas era demais as coisas que... Nossa, eu ficava muito brava quando ele se atrasava. Tipo, eu falava assim, ó, a gente tem que sair de casa às 5h30. Se deve ser 5h31, eu já surtava, sabe? Era demais. E hoje, com um filho, pra eu sair no horário de casa, meu Deus do céu, é muito difícil. É raro, mas acontece, mas a maioria das vezes não acontece. Mas essa questão da gente controlar as coisas, eu aprendi muito nesse período nesse ano aí do Isaac. E aprendi muito sobre prioridades, porque talvez, muita mulher vai se identificar, porque eu acho que é uma coisa da mulher. A gente sempre quer dar conta de tudo, a gente sempre quer abraçar o mundo com as pernas, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente é multitarefas, a gente tem casa, tem trabalho, tem filho, tem esposo, eu tenho a minha gata. Então a gente sempre tá com a cabeça a 1000, assim. Eu ainda tô aprendendo bastante ainda, né? Mas é uma coisa que eu já sei, já entendi que eu preciso aprender. E já aprendi um pouco também. Sobre prioridade, gente.
A gente tem que focar no que é prioridade, no que é necessário, no que é inadiável, e o resto espera. E o resto tá tudo bem. Em relação à casa, assim, eu tenho talvez um pouco de toque com limpeza de casa, e eu ficava muito... Às vezes eu ainda fico, tá? Mas eu ficava muito nervosa quando a casa estava bagunçada e eu só focava em limpar a casa. E se eu não conseguisse limpar a casa, não conseguisse lavar a louça que eu queria, não conseguisse... tipo, eu colocava uma meta na minha cabeça e se eu não conseguisse cumprir aquela meta, eu surtava, assim, sabe? E hoje eu penso assim, tipo, cara, tudo bem eu não conseguir dar conta da casa. Até esses dias atrás, eu aproveitava que o Daniel estava em casa e fazia um monte de coisa que eu não conseguia ter feito durante a semana, sabe? E eu deixava de curtir o final de semana que o Daniel estava em casa, porque ele trabalha de segunda a sexta. E eu fui aprendendo muito sobre isso, que, cara, vamos curtir, hoje o dia tá um sol, tá calor, vamos no parque, deixa a casa pra depois. E às vezes o Isaac demorava mais pra dormir, eu ficava, cara, eu preciso fazer almoço, ficava vivendo em outro momento, sabe? Já falei, né, sobre isso em algum vídeo, que eu tava ali com o Isaac, mas não tava. Eu tava com a cabeça em outro lugar, pensando em outra coisa que eu tinha que estar fazendo. E nisso o tempo foi passando e eu fui perdendo ali de estar realmente no momento com o meu filho. E hoje eu penso assim, se ele demorou mais pra dormir, eu falo, cara, tudo bem, se eu não puder fazer o almoço, eu peço uma marmita, eu como outra coisa, sabe? Eu fui aprendendo a lidar com esses tipos de imprevistos pra saber focar o que é importante. O que é importante? É o meu filho que tá aqui no colo, tentando dormir, lutando contra o sono, não tá conseguindo dormir, eu preciso fazer ele dormir, eu preciso ajudar ele e essa é a minha prioridade. Minha prioridade hoje é fazer tal coisa. É tal coisa, o resto que espere, tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. A casa não vai se acabar por causa de uma louça pra lavar, sabe? E tá tudo bem eu não dar conta de tudo, porque eu não consigo mesmo dar conta de tudo. A gente não consegue. Eu tenho um pouco de problema também em deixar tarefas sem terminar de fazer, sabe? E eu, meu Deus, surtava. Tipo, eu tava fazendo uma coisa, daí o Isaac pedia alguma coisa, demandava alguma coisa, eu já ficava louca de ter que deixar o que eu tava fazendo pra ir atender isso. Mas o que é a prioridade? A prioridade é o meu filho, né? Então, o resto que espere. Então, é muito isso, sabe? Que eu fui trabalhando na minha cabeça. Até hoje tem que ser trabalhado. Mas é algo que eu aprendi demais. Prioridade é prioridade e o resto pode esperar. E nesse um ano aí de maternidade, eu aprendi muito sobre o amor de Jesus. Fui muito constrangida pelo amor dele, porque eu cresci na igreja, eu falava sobre Jesus, eu pregava, eu ministrava sobre ele, mas eu acho que eu nunca aprendi tanto sobre o amor dele como na maternidade. Sempre eu ouvia falar que o amor que mais se compara ao amor de Deus era a maternidade e, de fato, gente, a gente se entrega, a gente se doa, a gente renuncia. A vida da maternidade é renúncia. É a gente renunciar a quem a gente era, é a gente renunciar o nosso corpo, é a gente renunciar o nosso tempo, é a gente renunciar o nosso sono. É uma verdadeira renúncia. E vira e mexe eu fico pensando assim, no quanto Jesus renunciou. No quanto ele deixou por amor a nós, sabe? E eu pude me enxergar como filha de Deus mesmo. Porque com meu filho que saiu de dentro de mim, que, sabe, e era às vezes difícil renunciar por ele, como eu disse, né, daquela parte egoísta que eu ficava pensando, poxa, eu não vou poder mais dormir, eu não vou poder fazer mais isso, mais aquilo. E eu pensava assim, cara, Jesus renunciou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E é muito profundo essa questão do amor de Deus, assim, quando a gente vira mãe. Eu tô aqui, na verdade, é a segunda vez que eu tô gravando essa parte, porque eu não tô conseguindo colocar em palavras o relacionar uma coisa na outra, assim, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas eu consegui me enxergar como filha de Deus. Porque às vezes eu ficava falando que Jesus não se entregou só pelas pessoas boas, se entregou também pelos pecadores, por aquelas pessoas que fazem coisas erradas, mas é verdade que Deus entregou Jesus na cruz
por causa dos seus filhos. E eu consegui me enxergar mais como filha de Deus, assim, sabe? Que independente se fazia coisas erradas, independente se era pecadores, ele enxergava como filho, não como pecador. E é muito profundo isso, gente. Só quem é mãe sabe a profundidade desse amor, a profundidade da renúncia que a gente vive. Nem sei se alguma pessoa vai entender o que eu tô falando. Não tô conseguindo explicar direito, expressar direito essa questão. Mas o amor de Deus, eu passei a ser muito mais constrangida pelo amor de Deus. Em relação à maternidade, assim, eu falo, cara, se renunciar a isso aqui é difícil. Imagina renunciar a uma vida, uma reputação como Jesus fez. Renunciou à sua família. Jesus tinha uma família. Jesus, ele nasceu de uma mulher, ele veio de uma família. E ele renunciou a tanta coisa pela gente. Que é muito forte isso, muito forte quando a gente vive a questão da renúncia na maternidade, liga com o amor de Deus, a renúncia de Jesus. Enfim, gente, foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano... Eu olho pro Isaac hoje e não dá pra acreditar que eu consegui, sabe? Uma criança feliz, uma criança saudável, uma criança alegre, que encanta todo mundo, assim. Foi tão difícil o começo, mas passou um ano, sei que virão muitos desafios aí pela frente. Eu falo que ter um filho é como se fosse um jogo de videogame, né? Cada fase tem uma coisa diferente, um desafio diferente. Mas eu viveria com certeza tudo de novo para ver o Isaac como ele tá hoje, descobrindo as coisas, se encantando pelos detalhes. Meu Deus, como uma criança ensina a gente. Mas é isso, gente. Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado por ouvir os meus desabafos. Como eu disse, talvez esse vídeo não vai fazer diferença na vida de ninguém, mas é um vídeo aí pra eu ter como recordação. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você é mãe, se você é pai, o que você mais aprendeu aí com o seu filho até hoje, independente da idade dele, que eu vou gostar muito de ler os comentários, eu sempre tô lendo. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!